Maravilha, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Vocês que estão em casa, é um prazer poder falar com vocês também. Muito obrigado por nos permitir estar na sua casa. Vocês que sempre se correspondem com a gente, também o nosso abraço e a paz do Senhor Jesus, a graça, a paz do Senhor Jesus a todos e vocês que estão aqui também no templo. Deus abençoe cada um de vocês. Nós estamos dando continuidade, está chegando ao final, domingo que vem é a última mensagem da nossa conferência Enfrentar, Correr. Então, hoje nós vamos tratar de um tema, e todos os temas foram muito atuais, peculiares, e nós amamos tratar desses temas, nós amamos fazer as nossas celebrações desse jeito, de uma forma bem contemporânea, mas sem perder a doutrina, sem perder a palavra de Deus. Então, nós queremos que você saia daqui munido de ferramentas, de armas poderosas para vencer. Então, sempre que você estiver neste lugar, não saia daqui com fome, se alimente, porque a semana é longa e você vai precisar. E hoje nós vamos tratar de mais um tema, dentro dos temas tão especiais que nós tratamos. Hoje também é um tema muito importante e que talvez você, aqueles que nos ouvem ou vê aí, né, os nossos anúncios da nossa conferência dos temas que estamos tratando, talvez pergunte o que essa gente vai falar. Não se preocupe, porque nós não estamos inventando a roda, não vamos falar de nada que vai embaralhar a sua cabeça, estamos tratando de tudo com a mais simplicidade possível, para que você saia alimentado, mas é importante que a igreja cumpra esse papel. Nós estamos cumprindo o nosso papel de orientar o nosso povo, de orientar aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Esse é o papel da igreja. Igreja, amados, se ela não tiver a sua função de orientação, de ajuda, de auxílio, eu não posso pensar numa mensagem que eu quero trazer para você. Eu preciso pensar numa mensagem que você precisa, que a igreja precisa, que a sociedade precisa. Então é por isso que nós nos preocupamos em tratar esses temas. E hoje vai ser um pouquinho diferente, mas você vai ser alimentado do mesmo jeito. O nosso tema de hoje, ou a mensagem para esse dia da série, ou para a mensagem de hoje, é crise política. Crise política. Isso vai te interessar muito, você vai entender um pouquinho melhor, e hoje nós vamos fazer de forma um pouquinho diferente. Eu quero chamar aqui à frente, nós vamos compartilhar essa mensagem. Eu vou tratar de uma parte da mensagem, e um dos nossos ministros de Deus, que tem ministrado a palavra de Deus aqui em nossa igreja, que faz parte da nossa equipe, vai ministrar outra parte. Eu queria convidar para a gente compartilhar juntos aqui o nosso irmão. Eu queria que você ficasse de pé e aplaudisse a Jesus pela vida do irmão George Santana, esse ministro de Deus, que vai trazer uma palavra. Pode ser mais forte. Obrigado, Deus. Então, meus amados, ele vai iniciar e daqui a pouquinho a gente dá continuidade. Nós vamos fazer algo muito abençoador para a sua vida. Então, receba essa palavra. Graças a paz. Não tem como não declarar que Deus é bom. Não tem como. Irmãos, em nome de Jesus, hoje é noite de destravamento de mente. Hoje é noite de ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Sabe por quê? Porque se você não for, você racha. Jesus não tem rachadura para ninguém. Jesus quer que você vá, que você rompa em nome de Jesus. E as primeiras coisas que nós precisamos romper é a nossa mente. Uma das primeiras coisas que nós precisamos romper são as nossas limitações. Porque Deus não é um Deus de limite. Deus é um Deus ilimitado. Nós somos limitados. Mas nós dependemos de um Deus que é totalmente ilimitado. A nossa campanha Enfrentar ou Correr está chegando ao final. Eu estou sendo tremendamente abençoado com tudo que foi falado e ministrado aqui na igreja. Deus tem feito maravilhas no meio da igreja. Obrigado, ministério. No meio da minha vida,
dos meus negócios, da minha família, da minha esposa. E não está sendo diferente na vida de muita gente. E se você ainda não está vendo alguma coisa, apenas descansa. Porque Deus trabalha. Amém? A campanha é enfrentar ou correr. Irmãos, tem que enfrentar. Porque até para correr, você tem que enfrentar. Se soltar um pitbull aqui dentro da igreja, você tiver que correr, tu vai ter que enfrentar uma predisposição anormal e correr, porque pitbull corre muito. Olha que loucura. Então o segredo é enfrentar. Você que pode, eu vou fazer um ato profético aqui nesta hora. Você vai fazer isso aqui comigo, ó. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Cerre os punhos com força. Com força. Começa a trazer a tua memória. Começa a trazer a tua mente. Tudo aquilo que tu precisa vencer. Tudo aquilo que te impede. Tudo aquilo que te atrapalha. Tudo aquilo que é um empecilho para a tua vida. Você está de frente com você mesmo. E o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está atento, sondando a tua mente, sondando o teu coração. É contigo, não é comigo. É com você. É com você. É você e o Espírito Santo de Deus. Traz a mente, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. Fala com o Senhor. Cerre esses punhos. A força está no teu braço. A força está na tua mente. E em nome de Jesus, você está vencendo. Em nome de Jesus, a tua mente está sendo desbloqueada, destravada. O mal está caindo por terra em nome de Jesus. Nós não aceitamos, nós rejeitamos na autoridade que há no nome de Jesus. Só você que crê, acredita e que tomou posse, aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, pode tomar seu assento em nome de Jesus? Para você que está em casa nos assistindo, espero que você tenha feito também. Você também foi abençoado. Você também é abençoado em nome de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre crise política, né? Se vocês observarem os temas, todos eles foram uma sequência que envolve por completo a vida do ser humano. Não adianta nós falarmos que somos cristãos, que nós somos crentes, que nós acreditamos, mas se nós não nos ligarmos no geral, num todo, se nós não tivermos entendimento de muita coisa que faz com que o sistema ao qual nós vivemos funcione. Mas existe o dono do sistema. O homem ele faz o que ele quer, o que ele pensa que ele quer. Mas quando o Todo-Poderoso põe a mão, acabou, é com ele. É com ele. As autoridades têm poder? Sim. Nós respeitamos as autoridades? Sim. Mas nós somos filho do dono de toda a autoridade. E nós sabemos que toda autoridade, ela é constituída pelo Senhor. Você sabia que a crise política é uma das crises que mais atrapalha o país? Discordâncias, divergências partidárias e ideológicas em busca do poder, autoridade e ganância é que faz o mundo das notícias girarem. As fake news são feitas por opositores a fim de manchar a imagem de um outro. Você sabia que a maioria de beneficiados financeiramente votam e apoiam de acordo com benefícios próprios? Você sabia que a mídia, em sua maioria, tem o poder para derrubar uma autoridade? Hoje, um tanto quanto menos, devido a toda a diversidade que nós vivemos. Mas há um tempo atrás, nós tínhamos apenas um canal referência. Nós tínhamos apenas uma emissora referência em toda a nossa história, que cansou de fazer golpes e que cansou de atingir diretamente poderes presidenciais. Mas hoje,
para a honra e glória do Senhor Jesus, nós temos mais opções para ouvir os dois lados, para ouvir lá e ouvir aqui, e tirarmos as nossas conclusões. Mateus 12, 22 para mim, em nome de Jesus. Então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus curou de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Irmãos, os fariseus naquela época estavam em dúvida. Como foi que aconteceu ali o manifesto que curou e que Jesus usou, mais ou menos, seria qual foi a artimanha? Foi por Beelzebu? Foi por esse formato? Foi por aquele? Havia uma dúvida de como que aquilo aconteceu, de como aquele poder aconteceu, de como foi manifesto aquela ação de cura, de libertação. Jesus já safo, sabendo o que geral pensava, o que Jesus falou? O que Jesus falou? Todo reino dividido contra si não subsistirá. Irmãos, nós como cristãos, em nome de Jesus, nós precisamos nos atentar, ficarmos atentos, sim, a tudo que diz respeito à política. Sabe por quê? Quando o cristão fala assim: eu não concordo, eu acho que lugar de crente é na igreja, que não tem que mexer com política. Alguém já viu alguém falando isso? Alguém já viu? Ou só eu? Ah, você em casa já viu alguém? Ah. Irmãos, é uma grande, perdão a expressão da palavra, ignorância, quando nós cristãos não queremos saber de política. Sabe por quê? Porque o nosso país é um país democrático. A democracia nada mais é do que um governo que é instituído por um grupo, por uma maioria, onde nós vamos às urnas e nós votamos. E aí eu te falo um negócio. Quando eu, como cristão, não, porque crente não se mete com política. Não. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Eu falei no início que é uma briga de poder para chegar no topo. Aí, quando se cria um governo onde a sua maioria, onde a sua totalidade não preza, não preserva por aquilo que são princípios cristãos, a igreja começa a ser o quê? Perseguida. Mas nós estamos assim, não mexe com negócio ruim, não mexe comigo, não. Quando nós nos omitimos em votar, quando nós nos omitimos em não conhecer, ou simplesmente votar para cumprir um direito civil, quando você faz por fazer, você está colocando a tua cidade, o teu país, na mão de qualquer um. Depois não adianta reclamar. Peneirando já não está fácil. Peneirando já não está fácil. Eu honro, eu glorifico a Deus pela vida de vários líderes cristãos que nos representam, irmãos. Que nos representam, irmãos. Gente que bota a cara para apanhar. Gente que enquanto tem lá 1 milhão de comentários, olha, bacana, legal, isso mesmo. Tem 2 milhões arrebentando o camarada. Mas ele, ligou, não estou nem aí. Sabe por quê? Porque são princípios, é o que ele acredita. E são coisas que são baseadas com a palavra de Deus. Depois não adianta chorar, porque estão tentando empurrar de goela abaixo em colégio ideologias. Depois não adianta chorar, reclamar, porque está acontecendo algo que a gente começa a ter que ficar lutando para poder deixar de ser perseguido. O Estado, ele é laico. A religiosidade,
é algo que não pode, não deve interferir, não tem que beneficiar A, nem B, nem C. Mas a briga não é essa. Eu estou desvendando algo para vocês aqui muito forte, igreja. Algo que faz parte de um bastidor muito grande, mas que é uma grande verdade, e que eu não poderia deixar de isentar isso para vocês. Porque nós estamos chegando no momento, e enquanto tivermos vida, até aí a idade que não permite mais votar, que eu não sei, 60, 65, não sei, você vai precisar votar. E dependendo na mão de quem a gente entrega o governo, a gente vai padecer. Ou a gente vai se alegrar. Mas eu prefiro falar, não, eu não concordo. Não, isso eu não aceito. Irmãos, a palavra de Deus, nós temos que entender duas coisas. Primeiro, que ela nos alegra. E segundo, que ela nos corrige. A palavra de Deus ela é tão boa quando eu consigo glorificar. A palavra de Deus ela é tão boa quando ela puxa a minha orelha. Nós não podemos ser hipócritas e achar que é tudo as mil maravilhas, porque não é. Porque o Senhor, Ele corrige aquele que Ele ama. Ele muda. Gente, nós somos seres inteligentes, que nós temos condições de mudar a rota o tempo todo. Uma criança no colégio, ele começa a aprender. Quando ele aprende a escrever uma palavrinha que ele escreve errado, que a professora vai e corrige, quando ele aprende o correto e o certo, ele já muda aquele formato, e assim somos nós. Mas não é porque nós somos adultos ou adolescentes que nós estamos prontos, irmãos. Prontos só quando chegar na eternidade. Tem jeito não. A luta vai ser sempre. E infeliz é aquele que não quer se atualizar. Infeliz é aquele que não quer aprender. Infeliz é aquele que não quer mudar. Porque o tempo passa. O tempo voa. Eu vou confessar algo para vocês aqui. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ler em celular ou tablet. Muito grande. Mas é porque a minha geração é geração de papel ainda. Se você pegar essa turma mais nova aí, celular resolve tudo, faz tudo. Eu tenho dificuldade. Então o que eu estou fazendo ao longo do tempo? Eu estou forçando a fazer, para daqui a pouco eu estar totalmente adaptado. Porque o mundo não para. Tudo gira, tudo muda. Hoje, as redes sociais são um canal, mas amanhã pode não ser mais. E aí nós vamos ficar parados? O pastor sempre cita muito aqui a igreja e os séculos. O que deu certo lá atrás não dá mais certo hoje. Mas engraçado, que a palavra de Deus é a mesma. Existem formatos, existem paradigmas, conceitos, que já foram. Dava certo lá atrás, que hoje não dá mais. E que nós precisamos entender que a nossa mente ela tem que se renovar, que a nossa mente ela tem que estar inspirada, que a nossa mente ela precisa estar cheia daquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Oséias 4:6 para mim, por favor. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Eu acho o contexto desse texto maravilhoso para isso tudo que nós estamos falando. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Irmãos, se a gente fala que a Bíblia, que a palavra de Deus, ela é o nosso manual, ela é aquilo que nos direciona, que nos instrui, e se eu não a conheço, nós somos destruídos. E quando eu falo o destruído, eu falo num contexto geral. Irmãos, a nossa vida, ela não se separa, a nossa vida cristã, da nossa vida lá fora, da nossa vida secular, obrigado. Não separa, misericórdia.
Essa separação ela não existe. O que existe é posicionamento. Aqui dentro da igreja você dá glória a Deus, você dá aleluia, você rodopia, você faz, né? Você tem toda a sua liberdade. Mas você não vai fazer isso lá no seu trabalho. Você não vai fazer isso em lugares que não cabe fazer. Você vai ser mais o quê? Você vai ser mais sucinto. Até porque senão tem situação que você esparrama bolinho. E esparramar bolinho eu acho que não é válido para nós. Nós queremos o quê? Trazer para nós. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Está claro? Está muito rápido? Então, amém, graças a Deus. Irmãos, nós não podemos ser destruídos por falta de conhecimento. Nós não podemos ser destruídos por falta de inteligência. Nós não podemos ser destruídos por falta de sabedoria. Porque o nosso Deus é a fonte disso tudo. O nosso Deus é a fonte da sabedoria. O nosso Deus, Ele não escolhe os capacitados. Gente, isso é lindo. Ele capacita quem Ele escolhe. E isso não é só em relação à palavra, não. Isso não é só em relação ao ministério dentro da igreja, não. Isso é lá fora também. Às vezes, Deus te leva, te traz para um cargo, te coloca numa empresa, te coloca num trabalho, te dá um monte de coisa. Mas você não consegue enxergar. Às vezes você fala, meu Deus, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Misericórdia. Deus está te dando capacidade, entende isso? Ele está te capacitando, não joga isso fora, não. Quando você rejeita o que Deus coloca na tua mão, sendo pouco ou muito, você está rejeitando a bênção de Deus. Sabe quando o filho pede para o pai, pai, me dá 10 balas. O pai só dá uma e o filho às vezes, não queria, só queria se fosse 10. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Irmãos, na legalidade, na seriedade, o crescimento, ele é de degrau em degrau. E ponto. A não ser que você seja abençoado de alguma outra forma maior. Mas tudo na vida é degrau. Você vai subir um de cada vez. Você cresce, você está no materno. Você sobe mais um pouquinho, você vai para ensino fundamental, ensino médio. Você faz um vestibular, você chega numa faculdade, você faz uma pós, um mestrado, um doutorado. Primeiro, você era só um sêmen. Você foi gerado, você foi crescendo. 9 meses para tu sair, tá ligado? 9 meses. Deus é Deus, não é mágico. A mágica você faz assim, que lindo, mas ainda tem uma artimanha estranha naquele treco ali que não aconteceu. Deus é Deus que prepara. Deus é Deus que te coloca na hora certa. Deus é Deus que sabe se você está ou não no caminho, preparado. E enquanto isso, vai dando glória. Enquanto isso, cuidado para não olhar para o lado e se perder. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque às vezes você olha para o lado, às vezes você vê o teu irmão arrebentando. E aquilo ali começa a gerar dentro de você algo que não é de Deus. Glorifica a Deus pela vida do teu irmão, pela vida do teu vizinho, pela vida de quem for. E fala assim, Deus, eu estou nessa fila. E a minha hora está chegando. A tua fé não pode ser vacilante, ela tem que ser uma fé firmada. A tua fé tem que ser uma fé forte. Uma fé que acredita, independente daquilo que aconteça. Mas é muito mais fácil a gente fraquejar quando algo dá errado. Quando pela manhã você vai sair de casa, poxa, você já olha o pneu do teu carro furado, você fala, o dia vai ser daqueles. Vai ser não, o dia vai ser bênção, vai ser próspero. Esse pneu vazio, furado aqui, é porque eu ia bater lá na frente e Deus me livrou disso acontecer. Vamos ver o lado bom. Vamos ver o outro lado, vamos dar sentido para as coisas. Irmãos, está em nossas mãos, eu creio nisso. As mãos do Senhor estão estendidas para abençoar. Agora eu vou falar um pouco para vocês, um pouco mais a fundo mesmo de política. Talvez seja até um pouco chato, mas eu preciso da sua atenção.
infelizmente, eu vou pedir voto. Tenho? Acho que eu tenho. Eu tenho meu candidato a prefeito, eu tenho meu candidato a vereador. Eu tenho a minha opinião para a presidência, eu vou te pedir o voto. É um pouco chato, me perdoe, tá bom? Mas eu vou te pedir. O candidato que eu quero apresentar para vocês, o plano de governo dele é perfeito. O plano de governo dele aconteceu há muitos anos. O plano de governo dele não falhou, não falha. O plano de governo dele é altamente capacitador. O plano de governo dele custou caro. O plano de governo dele não precisou de marketing, porque pessoas viram, pessoas acompanharam e foram andando por toda a peregrinação, até chegar naquela cruz. Aquela cruz que teve uma dor, um preço que foi pago. Não tem marqueteiro, não tem publicidade, não tem publicitário que faça a campanha que ele fez. E as pessoas foram vendo, pessoas foram se doendo, foram sentindo na mente, na pele, foram vendo todo aquele plano de governo que era de atravessar, que era de chegar. Aquele candidato, ele levou sobre ele todas as suas feridas. Ele levou sobre ele todas as suas dificuldades. Ele levou sobre ele toda a nossa amargura. Ele levou sobre ele tudo aquilo que nos impede. Ele carregou sobre feridas. Ele carregou sobre açoites. Os candidatos opositores batiam, arrancavam-lhe sangue, arrancavam-lhe a pele. Mas ele não desistia. Chegou uma hora da campanha, estava chegando perto do dia da eleição, pertinho, devia ser sexta-feira, perto da eleição, onde pessoas votariam. Meu Deus! Ele não desistiu, ele só falou assim: Pai, se for possível, afasta de mim. Porque estava pesado, estava doendo. Mas mesmo assim ele não correu. Mas mesmo assim ele seguiu. Ele tinha todo o poder para abandonar, para sair dali, para falar: não quero mais. Mas você fazia parte do plano de governo dele. Você estava incluso em toda a obra de prosperidade que estava planejado. Você é um projeto, você é um plano. Você é um plano que deu certo. Você é um projeto que está acontecendo. A sua vida é um empreendimento. E esse candidato continuava caminhando, apanhando. Quando ele parou para dar uma descansada, na verdade, seus opositores pararam com ele. Na hora que colocaram água na boca dele, meu Deus, que água era aquela? Que situação era aquela? Mas com sangue estava sendo escrita a sua história. Mas com sangue estava sendo escrito a tua caminhada. Com sangue estava sendo escrito a tua vida. Chega até um momento que o corpo humano não aguenta e ele morre. E ele morre. E todos aqueles opositores, todos aqueles que eram contra esse plano de governo, contra esse plano de salvação, posso imaginar, na lembrança do que eu já assisti, do que eu já li, uma alegria, uma festa, porque ele morreu, acabou. Estaríamos destruídos. Estaríamos destruídos. Com ele, morreu.
quando ele morre, automaticamente com ele morre toda a nossa possibilidade de fugir do vício, toda a nossa possibilidade de fugir do adultério, toda a nossa possibilidade de largarmos a mentira, toda a possibilidade de sermos pessoas melhores, toda a possibilidade de sermos libertos. Libertos. Mas o dono do projeto, não dorme. Não dorme. E o candidato ressuscitou. Você pode aplaudir em nome de Jesus? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou para que eu e você tenhamos vida em abundância, para que eu e você venhamos ser cheios da palavra, para que eu e você venhamos usar de inteligência para tomarmos decisão, para que eu e você venhamos enxergar além do horizonte, para que a gente venha enxergar depois da curva e não somente em linha reta, para que eu e você venhamos entender a dor do outro, para que eu e você venhamos entender que o outro às vezes sofreu, apanhou, sofre, tem dificuldade e que às vezes é divergente da sua. A sua luta não é a minha luta. A minha luta não é a sua luta. Mas eu te entendo, você me entende. O que nos faz entender é o plano perfeito. Deus não criou ninguém igual. O nosso DNA é diferente. O nosso DNA é único. Porque no plano de governo, o seu nome está escrito. Esse plano de governo é o livro da vida. E existem pessoas que não se permitem viver o melhor de Deus, o melhor deste plano. E existem pessoas que às vezes ainda não se atentam para uma totalidade com Cristo. Que totalidade é essa? Eu preciso sim ser o mais completo possível. Eu preciso sim estar mais dentro possível. Porque a sabedoria vem de Deus. Deus capacita quem Ele escolhe. Deus quer te usar para fazer a diferença. Deus quer começar a ser diferente em você, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro dos teus, no meio dos seus. É por aí que Deus começa a obra. Às vezes nós queremos ganhar o mundo, mas não conseguimos ganhar ao lado. Mas não conseguimos ganhar a 1 metro para frente, para trás, ou 360. Não conseguimos. E deixa eu te dizer uma coisa. Se existe uma dificuldade em você, em ganhar próximo a você, muda a rota. Muda a direção. Se você não está conseguindo ganhar quem está à sua direita e à sua esquerda, peça para que o Espírito Santo de Deus envie alguém para fazer aquilo que você não está conseguindo. Se tem alguém ao seu lado que precisa, e que você acha que você não vai conseguir, e que você acha que você não está conseguindo penetrar, fique tranquilo. Porque Deus é um Deus que move. Deus é um Deus que age. Deus incomoda qualquer um. Deus incomoda qualquer um. Porque o propósito de Deus é fazer acontecer. Às vezes nós falamos, não, nós vamos fazer que vai acontecer. Beleza. Mas Deus não, Deus é um Deus que faz. E ponto. Deus é um Deus que age. E ponto. Deus é um Deus que vai fazer acontecer. Creia nessa palavra. Creia nesse meu candidato. Creia nesse propósito de vida. Creia nesse plano de governo. Acredite. Não desiste. Não desiste do seu país. Não desiste da sua cidade. Não desista dessa situação que é muito difícil, que é muito complicada.
Mas se nós não tomarmos posse da palavra de Deus, irmãos, amados, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, imagina essa nação, imagina a Paraíba do Sul unida, na mesma visão, na mesma direção, não tem como não acontecer. E Deus nos capacita, e Deus vai nos mostrar as opções. Deus vai nos direcionar. Se essa opção que você escolher, se lá na frente ela fracassar, ela tomar alguma posição que era algo que você acreditava que ele não fizesse, deixa eu só te falar um negócio. Entenda ele. Porque eu também falho. Porque você também falha. Porque você também peca. É muito fácil nós falarmos muita coisa. Se eu entrar, que eu faço, que aconteça. Primeiro, que ninguém governa para cristão. Não é assim que funciona. E segundo, o que acontece lá dentro, muitas das vezes, é muito maior do que nós, como seres humanos. É por isso que devemos estar cheios de Deus. Porque o não, o rejeitar, a rejeição, aquilo que é muito maior do que nós, tem que vir de alguém que é muito maior. A Bíblia nos ensina: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Quando a gente se sujeita a Deus, Ele enche, Ele mostra, Ele te dá o caminho para você escolher, te mostra, o caminho é esse. Nós precisamos entender que Deus, Ele condena o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele suporta o pecador. Ele quer o pecador. Ele traz para Ele o pecador. Eu conheço gente que fala, fulano só peca, primeiro que já está apontando. Segundo está na igreja porque só peca. Irmãos, aqui dentro é lugar de pecador. Eu estou aqui dentro, eu sou pecador. Eu luto todo dia. Eu luto. Aquele que fala que não tem pecado, desinstituído é da palavra de Deus. É noite de vitória. É noite de rompermos. É noite de falarmos para as nossas dificuldades, da nossa não aceitação política. É noite de nós falarmos para tudo aquilo que vem de contra o nosso querer, a nossa vontade. O que você quer dizer com isso, Jorge? Eu preciso rir com você, conversar com você, almoçar com você, você sendo vascaíno e eu sendo flamenguista. Você pode amar futebol e eu posso amar o ping-pong. Essa divergência não pode nos separar. Essa divergência não pode criar uma divisão entre nós. Primeiro, porque nós precisamos tolerar uns aos outros, mesmo que nas dificuldades. Mesmo que nós precisamos pedir, Deus me dê paciência, que se der força eu dou um soco. Né? Nós precisamos. E em nome de Jesus, juntos a gente vai seguindo. Juntos nós vamos colocar autoridades para governar nossa cidade. Juntos nós vamos colocar autoridades para governar nosso país. Juntos nós vamos sair de um quadro de perseguições tolas e vamos rumo àquilo que importa, àquilo que interessa. Porque o papel de sermos de Deus é com a igreja. É com a igreja, é comigo, é com você. Não estou falando do templo, não. Estou falando de nós como corpo de Cristo. Esse é o papel. Os governantes são para governar em retidão.
nem para machucar A, nem para ferir B, nem para escolher C. E nós, como cristãos, de joelho no chão, com propósito, acreditando, crendo, em nome de Jesus, a gente rompe. Graças a Deus. A gente vai para essa segunda parte e finaliza. A política está inserida em todas as áreas da nossa vida. Tudo que você olhar à sua volta tem política. A igreja é feita de política, a denominação é feita de política. Na denominação tem voto, na denominação se discute quem preside, quem será eleito, quem não será. Então tudo na nossa vida depende de política. No seu trabalho tem uma política. Na sua casa tem uma política. Em todos os lugares tem alguma coisa, algum artifício para governar. E isso não deixa de ser uma política. Você governa e tem uma política para a sua vida. É por isso que nós como igreja, precisamos estar inseridos nesse contexto. Quando você olha o cenário do mundo, não é do Brasil, não é da nossa cidade, não é da cidade vizinha, o contexto nacional, não só, mas o contexto do mundo, você vai ver que existe uma crise instalada, uma crise governamental instalada. É uma briga, é um reino dividido. É por isso que nós estamos constantemente perdendo batalhas, perdendo guerras. É por isso que às vezes a gente olha para o nosso país e a gente fala, vou mudar de país, vou mudar de estado, vou mudar para um outro lugar. Tudo isso porque a política está estimulando você a fazer isso. Como assim? Porque o reino está dividido, e com o reino dividido, como o texto que George leu aqui, diz, um reino dividido não subsiste. Na sua casa, se o reino estiver dividido, não subsiste. Se você puxa para um lado, a sua esposa puxa para o outro, esse reino vai ruir, essa casa vai ruir, esse casamento vai ruir. Na igreja a mesma coisa, se cada um puxa para um lado, se todos nós não tivermos o mesmo direcionamento, a mesma visão, enxergando a mesma coisa, e criarmos política e começar a falar um para o outro, isso aqui não está bom, aquilo ali não está bom, aquilo ali deveria mudar, isso é política. Quando você chega em alguém, diz para alguém, olha, a igreja está tomando um rumo, e às vezes não era nem esse rumo que a pessoa está falando, mas ela quer politizar o negócio, e o reino fica dividido, e acaba esse reino ruindo, e ninguém aguenta mais. É por isso, por que as pessoas saem de igreja? Política, porque ela faz uma política, e se essa política não der certo a seu favor, ela muda de partido, ela vai embora. A política no mundo, ela está dividida porque são partidos. O que significa isso? É de uma parte, mas nós servimos um Senhor, que Ele não é de uma parte, Ele é de um todo. É por isso que em quem nós temos que confiar, não é num partido, mas nós precisamos confiar num Senhor que é de um todo, um Senhor que não é só meu, mas um Senhor que é teu, é da tua família, é da tua casa, é do Brasil, é de outro país, é de outro estado, mas é um Deus que olha por todos e não faz uma política suja. Talvez hoje você esteja desestimulado de votar, mas deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Essa crise só vai passar se você olhar e observar, colocar o justo para governar, porque a Bíblia diz, e ela não é mentira, quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o injusto governa, também o contrário é verdade, o povo geme, perece. Então, meus amados, não seja isento de uma política, mas faça uma política limpa, como igreja, uma política inteligente, porque Jesus, aquele que morreu por você, Ele sofreu por causa da política, Ele foi à cruz por causa da política, quando disseram que Ele era o rei dos judeus.
Isso amedrontou os reis, os príncipes, amedrontou os governadores daquela época e levaram Jesus para a cruz. Lucas 23, 33 a 38 diz assim, bota aqui por favor. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, uma à direita e o outro à esquerda, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sorte, e o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. A política levou Jesus à cruz, e a cruz dividiu religião e a política. A cruz foi um ponto fundamental para que aqueles que estavam politizando todas as coisas criassem uma crise. Como foi dito aqui, essa crise política, ela leva à morte, ela leva Jesus à morte. Para nós sabemos que Deus tinha um princípio, que uma dívida precisava ser paga por causa do nosso pecado. Então a forma de pagar essa dívida era Jesus e a cruz do Calvário. Espiritualmente e teologicamente falando, era isso. Sabedores como igreja de que essa é a verdade para a nossa vida. Jesus foi à cruz para nos salvar, mas politicamente falando, eles enviam Jesus à cruz. Não era para salvar, era pelo contrário. Eles criam uma política sobre a palavra de salvação. Então eles levam Jesus àquela cruz e matam Jesus. E ali a crise política se instala na vida de muitas pessoas, porque foi morto ali a esperança, como foi dito aqui, a esperança de salvação, foi morto ali a esperança de mudança, de transformação, mas no terceiro dia o nosso Senhor ressuscitou, trazendo de volta aquilo que nós precisamos, que é a esperança, que é a vida. Ainda que você esteja desestimulado, enxergando a crise política que existe no nosso país, na nossa vida, porque crise política, ela causa desesperança. A crise política, ela causa mal-estar. A crise política causa falta de expectativa. A crise política faz de nós pessoas fatalistas, faz de nós pessoas incrédulas. Quantos aqui, talvez todos, estejam dizendo: eu não voto mais em ninguém. Mas eu quero dizer para você que Jesus veio para nos dar novas expectativas, nova experiência. Jesus ressuscitou para nos dar uma nova fé, para renovar a nossa fé. Então, meus amados, em nome de Jesus, enquanto houver vida, a igreja precisa trabalhar em prol de uma política justa. A igreja precisa trabalhar em prol de uma seriedade. Nós somos responsáveis por mudar a história da nossa cidade, a história do nosso país. Paraíba do Sul, se entender o propósito de Deus, se Paraíba do Sul não se dividir, criar mais uma crise, os crentes em Paraíba do Sul elegem o prefeito. Os crentes de Paraíba do Sul elegem toda a Câmara de Vereadores. O problema é que nós não sabemos, nós estamos desestimulados e não percebemos isso. Mas nós temos que estar unidos, pensantes, cabeças pensantes, para mudar a história da nossa cidade. A igreja é responsável por mudar a história do Brasil. Se o crente entender isso, a história muda. Esse é o nosso papel.
O mundo está em crise, a política está em crise, mas você está em Cristo. Nós estamos em Cristo. Em Cristo. A política não é algo novo, a política sempre existiu. Na época de Jesus, existiam grupos políticos nessa época, vários grupos políticos religiosos, com diferentes maneiras de pensar, e foram surgindo dentro do cristianismo, dentro da religião. Eles foram crescendo, e nós podemos citar alguns grupos, por exemplo, os saduceus, os zelotes, os fariseus, os essênios, os herodianos, os samaritanos e muitos outros grupos que cresceram no tempo de Jesus. A política já era forte, e desde esse tempo, crise já era crise. Corrupção já era corrupção, pecado já era pecado. Você não inventou pecado, você não inventou corrupção, você não inventou divisão, mas você pode inventar uma nova maneira de viver, crendo em Cristo e mudando a realidade da nossa cidade, mudando a realidade do nosso país. Seja crente de verdade, sem politizar de forma errônea, e de forma que você vai dividir a igreja, dividir as pessoas, dividir a sua cidade. É bem verdade que muita gente que você confiou, que subiu num altar para dizer que era crente e era um candidato, muitos deles hoje estão presos. É verdade. Não é mentira. Muitas pessoas que você olhou como crente, que pastores disseram, vote nesse, porque esse é irmão. Hoje esses irmãos, infelizmente, erraram, estão presos. Mas não é por isso que nós vamos continuar permitindo com que o nosso país, a nossa cidade, ou qualquer lugar que seja, continue errando, porque nós vivemos a verdade, e aqueles que vivem a verdade têm o dever de espalhar a verdade. Você não é o povo da mentira, nós não somos o povo da mentira. Então nós vivemos uma verdade, precisamos espalhar uma verdade. Muita gente não quer votar por causa da mentira. Muita gente não quer votar porque já votou e o candidato agora está preso. Muita gente está decepcionado mesmo. Mas igreja do Senhor Jesus, se você sair da reta, alguém vai ocupar o seu lugar e vai fazer aquilo que eles querem. E nós não estamos tratando esse tema aqui porque nós somos candidatos aqui. Eu não sou candidato a nada, só sou candidato ao céu. Mas nós precisamos, nesse tempo, dizer, George também não é candidato a nada. Nossa igreja, tem algum candidato aqui? Não, né? Acho que não. Ninguém é candidato aí não, né? Não. Mas a igreja do Senhor, aqui não tem nenhum candidato, mas nós devemos levar isso a sério, porque está chegando um tempo, dias, em que a igreja vai precisar exercer sua cidadania, o seu direito de voto, e a sua revolta pode botar tudo a perder. Você precisa ser inteligente como crente. O grande engano é que as pessoas acham que ser crente é coisa para ignorante. Isso é uma mentira. Os homens mais pensadores, os maiores nomes da ciência, os maiores nomes, os cabeças mais pensantes do mundo, foram cristãos, conhecedores da palavra de Jesus, e seguidores de Jesus. A cruz, ela gera uma crise entre a política e a religião. Ela gera essa crise. A dimensão política e a religião, ela era indispensável, ou era indispensável entre si. Elas caminhavam juntas. Observar essa realidade é fundamental, tendo em vista o julgamento e a condenação e a morte de Jesus que estaria por vir. Em breve Jesus morreria. Em breve Jesus iria à cruz.
por causa da política, por causa da política suja, que causava crise. A política suja causa crise. Mas a política de Jesus é uma política limpa. Ela tira a crise. Ela é uma política pautada na verdade, não na mentira. Então a igreja deve ser esse povo, pautado na verdade e não na mentira. Exercendo o seu direito. Então, meus amados, há uma promessa para nós. Há uma promessa de vida abundante, de vida eterna. Essa promessa, ela começa com um homem, com o povo judeu, na verdade. Um povo mais antigo do mundo. A sua história, ela está registrada na Bíblia, por historiadores fora da Bíblia, através da arqueologia, através de pensamentos e pensadores. Nós temos mais fatos acerca da sua história do que qualquer outra nação. O povo judeu tem uma história muito forte. E desde esse tempo, mesmo talvez com outro nome, mas a política já existia. E essa promessa de bênção e de vitória começa com um homem chamado Abraão. Ele recebe uma promessa de nações, de ser pai de nações. E se origina dele essa promessa de vitória, de crescimento. E através disso, ou através de Abraão, que tem um encontro com Deus, ouve Deus, isso culmina no sacrifício de seu filho, chamado Isaque. E todos conhecem bem a história. Abraão leva o seu filho para ser crucificado, e o sacrifício era agora um sinal apontando para Jesus, simbolizando que Abraão, quando estava dando o seu filho por sacrifício, ele estava fazendo o que Deus faria por nós, dando também o seu único filho por sacrifício pela nossa vida. Para os soldados, para os reis, para os príncipes, os governadores, Jesus foi morto por política. Mas para nós, Jesus foi morto por causa de uma promessa. E essa promessa não falhou. A promessa da política pode falhar, mas a promessa de Deus não falha. A promessa do político pode falhar, mas a promessa de bênção sobre a tua vida, a mesma promessa que surgiu com Abraão, não vai falhar. Começa com Abraão, daqui a pouco nós vemos Moisés se levantando. Olha como é que o plano de Deus vem acontecendo de forma poderosa, justa, reta e verdadeira. E começa em Moisés, o povo passa pelo Egito. Daqui a pouco, esse povo passa ali um período de autogoverno, não tinha rei, não tinha ninguém. Mas daqui a pouco vem Davi como rei. Aí surge uma esperança, o Messias é prometido. E o judeu fica esperando esse Messias. Havia uma promessa de Jesus já no Antigo Testamento. Salomão prepara o templo, prepara tudo. Daqui a pouco o povo é dividido, é levado cativo para a Babilônia. E o povo fica ali 70 anos no primeiro cativeiro, sofrendo. E a história vai continuando, até que
o povo de Deus começa a ser direcionado à vinda de Jesus Cristo. Ou é direcionado a nós a vinda de Jesus Cristo. E o povo passa por vários governos. Governo persa, eles começam a passar governos romanos. E existe agora, aí no tempo de Jesus, por isso você escuta muito se falar de soldados romanos no tempo de Jesus, porque Roma estava dominando agora, a política agora estava na mão de Roma. E o povo também é exilado, e o povo judeu é espalhado por todo o mundo. Maior exílio que já existiu, maior momento de exílio que já existiu em toda a terra. Um período muito maior. E passou a existir judeu por toda a terra. Europa foi tomada por judeus. Meus amados, o povo de Deus sempre sofreu por causa da política, mesmo que com outro nome. Mas Jesus, para nós, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Ele veio para os seus, e os seus não aceitaram. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa promessa se cumpriu na sua vida. Essa promessa está se cumprindo em nossa vida. Porque essa verdade não falha. Essa verdade nos alcançou. Pode acontecer crise política e crise financeira, crise em todas as áreas, mas no céu não tem crise. Pode acontecer crise que fecha o mundo, o Brasil inteiro, e a política está envolvida nisso tudo. Mas não tem crise no céu, não tem crise que a igreja não possa superar, não há crise que a igreja não passará por ela, segura, guardada, porque Cristo é o dono da igreja, Cristo é o teu Senhor. Aleluia! Cristo é o teu Senhor, você acredita nisso? Isso é uma verdade para você. Glorifique a Deus e aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Cristo é o nosso Senhor. Cristo é aquele que mente. Então, igreja do Deus vivo, saiba que você e a sua vida é regida por uma verdade. E essa verdade não pode falhar. Não abra mão dos seus direitos. Como igreja, faça a diferença. Como igreja, seja cabeça pensante para mudar a história do nosso país. Como igreja, seja inteligente para que ninguém engane você. Para que uma mentira não venha travestida de verdade. E nós entramos por essa realidade e ficamos enganados. É isso que causa crise. A crise nos alcança, ela entra em nossa vida, porque nós deixamos também entrar sofisma. Uma mentira contada várias vezes, que entra na nossa mente e vira uma verdade. Você não pode ser ignorante e estar à parte, ou à parte de tudo que está acontecendo. Mas você precisa estar a par de toda a verdade, para que você seja um referencial e diferencial. Coloque-se de pé. Eu quero orar pela sua vida, porque Deus quer, se você tem dúvida, tirar toda a dúvida. Deus quer, se você tem ainda a mente bloqueada para esse assunto, Deus quer desbloquear isso. Como foi dito já aqui na primeira parte, tira isso da tua cabeça. Tira da tua cabeça que o crente não pode participar disso. A igreja precisa estar, sim, envolvida, mas saber se envolver.
se envolver com verdade. Porque imagina, se não tiver justo, se não tiver pessoa justa para governar o povo, como será isso? E a possibilidade daqueles que conhecem a palavra de Deus de governar com verdade é muito maior. Porque ele pertence a uma verdade. Agora, outra coisa. Você cumpriu a sua parte. A pessoa falhou, o problema é dela. Próxima vez você não vota mais nela. Levante outro. Uma hora nós vamos acertar. Porque você não está dentro do coração de ninguém. Você não está na mente de ninguém. Você não conhece a intenção de ninguém. Mas nós não podemos deixar de fazer o nosso papel. Deus precisa colocar no nosso coração o sentimento de esperança. Porque é a desesperança que tem feito nós renunciarmos o nosso direito. A crise sempre existiu e nunca vai deixar de existir. Mas eu gostaria de orar com você.